tem uma sessão que eu falo, que eu chamo de análise existencial, e que eu vejo, por exemplo, que é, para mim, o caminho e a solução desse futuro, quando você fala, né, sobre a inteligência artificial aí. Para mim, o que vai tornar um ser humano realmente feliz, realizado, evoluído, consciente, autoconsciente, e esse ser amável, né? Porque quando a gente fala de evoluir aqui, para mim é evoluir no amor, primeiro ponto. E eu falo muito isso na mentoria, inclusive foi a pauta da mentoria no FM, com o pessoal, né, com os advogados lá do escritório, porque muitas vezes as pessoas acham que precisam ser duras, no sentido de uma firmeza que não está conectado ou associado a ser amável, né? Então, quando você traz, por exemplo, o exemplo do seu filho, do Caio, e quando eu vejo líderes que acham que precisam ser mais fechados ou duros, na minha visão é completamente o oposto. Embora existam personalidades mais fechadas, mais introvertidas, mais extrovertidas, mas por isso que volta ao autoconhecimento. Então, quem desejar entender mais isso, né, responda esse formulário que está aqui, e eu tenho certeza que vocês vão poder compreender um mundo, um universo que muitas vezes a gente não foi ensinado no começo, porque nossos pais também não tinham essa visão assim, né, de levarmos, nos levar assim para esse caminho do autoconhecimento. Mas eu acredito tanto no poder e na força disso, porque à medida que você se conhece, que você entende esse propósito maior de evoluir, você começa a ser um ser humano cada vez mais apaixonado pela vida. E ao ser apaixonado pela vida, ao entender os seus talentos, ao entender o seu propósito aqui nesse mundo, porque sim, como explica alguém que tem as costas mais largas, alguém que tem as pernas mais compridas? Como explica alguém que ama pessoas, outro que ama processos? É óbvio que temos, né, qualidades e que temos virtudes, que temos expertises diferentes. Então, não investir em autoconhecimento seria uma estupidez, na minha visão, um desperdício, né, de talento e de como realmente não ter sucesso existencial, porque a vida pode ser maravilhosa, a vida é dura, mas ela pode ser maravilhosa quando você se conhece e se torna este ser humano amável. Você pode ser firme, mas amável. E é isso que eu vejo muito com os seus liderados. Por quê? Porque toda vez que eu converso com alguém, né, que te conhece, lembro, uma das primeiras vezes que eu fui conversar com que ele foi lá em casa, não sei se ele está assistindo aqui, ele falou assim, nossa, eu gosto demais de trabalhar com o Alex, porque vocês já trabalharam em outra empresa também, ou seja, caramba, quanto vale você ser essa fonte de inspiração, fonte de aprendizado? Mas você só consegue ser essa fonte se você é esse ser humano que se conhece, que conhece a sua identidade, que não é comandado pelo ego, que tem um espírito que te anima, e que te anima no sentido mais profundo e elevado da palavra, do sentido da palavra. Quando você entende esse propósito maior, que é evoluir, e que você está aqui para amar, e que independente de você ter uma crença religiosa ou não, mas se você entende que liderar, e que para mim o sucesso da liderança do futuro, a nova era da liderança está no amor, muita gente ainda não entendeu essa regra do jogo. Então, até aproveitando aquilo que eu falei sobre entender as regras do jogo, aqui, minha opinião, tá, Alex? Para mim, os líderes da nova era que querem realmente exercer uma liderança com influência, uma liderança com sabedoria, uma liderança que inspira, que encanta, e que você não precisa fazer força. Você não precisa fazer força para liderar, porque simplesmente você emana uma energia, uma visão, e que é natural, e que é isso que eu vejo muito no Alex, e que, quando você trouxe o exemplo do seu filho, caramba, isso é inspirador demais. E quando você está imbuído dessa energia, desse autoconhecimento, então, para quem entrou depois, preencha lá o formulário para você entender mais sobre tudo isso que eu estou falando, porque quando você entende, né, tudo isso, e você é imbuído por essa energia, você se torna esse ser mais amável, e ao mesmo tempo você se torna alguém muito mais inspirado,
porque você entendeu essa regra do jogo. E aí, obviamente, você vai tomar decisões melhores, porque automaticamente, quando você não está no ego, é o seu espírito que está comandando, e eu sei que isso pode parecer abstrato aqui, porque obviamente eu não estou me aprofundando, porque nós não estamos numa mentoria formal, mas você vai tomar decisões melhores, porque a sua intuição está ativada, e características do seu espírito como ser humano bom, de vontades elevadas, estão fazendo parte do jogo, porque você entendeu as regras do jogo. Então, para mim, como decidir melhor, como decidir de maneira mais inteligente, assertiva e estratégica? Se autoconhecendo, entendendo seus valores, suas virtudes, mas acima de tudo, tendo essa inteligência rara ativada, que eu falo tanto, que é essa inteligência intuitiva. Mas para isso você precisa buscar o autoconhecimento, que automaticamente te coloca na posição de buscar sua inteligência espiritual, sua inteligência energética, e naturalmente inspirar pelo amor, né?